Olá, nossos amigos, nossos companheiros de caminhada, vamos para a nossa reflexão de hoje. O título é Relacionamento Purificador, chamado Missão e Legado. Foi nossa reflexão passada, lembram? Vimos o exemplo de José em Gênesis 50. Ao mesmo tempo, temos de perceber que todos temos um chamado, uma missão e deixaremos um legado. Qual é o teu legado, meu amigo? Este o legado dependerá de nossa reverência ao Senhor. Quer dizer, eu me submeto ao Senhor, eu amo o Senhor, eu obedeço o Senhor sobre todas as coisas. Isso é um pouco do que significa a palavra reverência. Mais detalhes dessa reflexão você pode ter nesse mesmo canal do YouTube, MD Caminhando, ou no Facebook da IECB de São João, com o número 154. Nessa semana que passou, de leituras do Devocional de Vida, entrei em Êxodo. Comecei então a ler Êxodo, Provérbios e ainda estava lendo Hebreus. Hoje terminou Hebreus, mas enquanto estava preparando esse material para essa gravação, eu ainda estava lendo Hebreus. Para hoje, separei o texto de Hebreus e vou tentar fazer um apanhado geral da leitura do dia 48 dessa leitura do Devocional de Vida. São 3 textos diferentes, mas se a gente for ver, tem um fiozinho sobre o mesmo assunto. Vamos lá. Então vamos ao texto de Hebreus 12, de 28 a 29, na tradução à mensagem. Vou ler o texto então. Viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Consegue entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverentes na presença de Deus. Pois Deus não é um espectador indiferente. Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo que precisa ser queimado, e não vai desistir até que toda a sujeira desapareça. O próprio Deus é o fogo purificador. Fantástico esse texto aí. Nossa, poderíamos comentar por horas. Nas 3 leituras para o dia 48 do Devocional de Vida, vemos Deus nos chamando para o relacionamento com Ele. Esse é o fiozinho, o relacionamento. Em Provérbios 7, de 6 a 27, nessa tradução a mensagem, existe o relato de um jovem inexperiente, sem rumo na vida. Quantas são as pessoas sem rumo? Quantas são as pessoas que não sabem para onde vão? Saem de casa, algumas vezes os jovens dizem para o pai, estou saindo. E o pai ou a mãe diz, para onde é que você vai? Não sei, vou por aí. Isso é andar sem rumo, é um perigo. Às vezes você pode te meter numa confusão que você não gostaria. E aí isso a Bíblia chama em Provérbios de jovem inexperiente, sem rumo na vida. E esse jovem, então, estava à procura de algo que nem sabia o que era. Até que se encontrou com uma mulher que não para em casa e, como seu marido não estava viajando, seduz o jovem e puxa ele para dentro de sua casa. Olha aí a sutileza dessa mulher, safadeza. Nos versos 21 a 23, lemos que ela conseguiu seduzir, enfeitiçar o jovem, e esse se entregou ao prazer momentâneo. Olha só, ele não percebeu que estava no caminho mais curto para a morte espiritual. Esse jovem não fez uso dos conselhos de seus pais, ou não foi alertado adequadamente, porque tem pais que não alertam sobre esses perigos, ou ainda não usou a sabedoria, porque não adianta saber, eu preciso utilizar essa sabedoria na minha vida.
no dia a dia. Aí eu me torno sábio. Então, podemos ver essa passagem de uma forma figurativa também. Esse jovem pode ser eu ou você, amigo ouvinte. Se formos caminhando pela vida sem rumo definido, sem saber aonde queremos chegar, seremos presa do engano, seduzidos pelo erro. Sempre vai ter alguém em nossa volta com muita convicção, mesmo que seja para a coisa errada. Normalmente para a coisa errada. O pior é saber que esse engano vem mascarado de religiosidade. Veja só, religiosidade. Quantas são as pessoas que se contentam em participar de uma comunidade de fé, assistem às programações, até dão um valor em dinheiro, seu dízimo, uma oferta, e acham que isso é tudo? Quantos são as pessoas? Se deixam seduzir pela boa música, pelas palavras que ouvem, que fazem bem ao seu ego e não percebem que estão vazios sem o relacionamento com Deus? Quantas são essas pessoas? Esse pode ser o caminho mais curto para a morte espiritual. Mesmo que a pessoa se diga ser religiosa, mas isso não a satisfaz. Ainda não é o que ela precisa. A palavra de Deus nos ensina claramente do que nossa alma mais precisa. Você tem alimentado sua alma, querido ouvinte? Com o que você tem alimentado sua alma? Ou tem sido seduzido pela religiosidade que não leva ao relacionamento e intimidade com o Pai? A religiosidade, ela nos prende em compromissos, mas não nos leva ao verdadeiro relacionamento. A religiosidade é uma utopia, ela mascara, ela nos engana. Deus não quer religiosos, Deus quer amigos íntimos, que permitam ser amados por Ele e respondam a esse amor. Vamos ao segundo texto desse devocional de vida. O texto de Êxodo 16 e 17. Ele mostra a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida por Deus, para seus ancestrais, que são Abraão, Isaque e Jacó. E a terra prometida por Deus é Canaã. Contudo, o povo logo se esqueceu de seu sofrimento, da tirania dos egípcios, e passa a reclamar de que estava passando fome e sede. Vejam, Deus estava alimentando eles, e eles reclamando que estavam passando fome e sede. Eles não pediam a Moisés, seu líder, mas reclamavam, murmuravam e sempre comparavam suas dificuldades atuais com alguns momentos do passado. Alguns momentos do passado. Sacanagem, né? Deus então decide os colocar em prova e envia o maná todas as manhãs e codornas à noitinha, que deveriam ser colhidos somente em 6 dias da semana. Eles deveriam juntar, como num jarro, uma porção daquele maná, deveriam moer e aí preparar o seu pão. Que aquelas sementes tinham um sabor de pão de mel, muito gostoso, muito saboroso, os estudiosos dizem. E as codornas precisavam ser apanhadas, pegadas a cada dia. Então Deus não fazia chover do céu na panela deles ou no prato deles. Não é assim que Deus age. Mas Ele é que estava alimentando aquele povo. Vamos ver onde é que parei. 6 dias da semana, quer dizer, no 7º dia eles não poderiam colher. Se o maná fosse colhido no 7º dia nem iria descer o maná. Mas no 6º dia eles teriam que juntar 2 vezes, ou seja, uma parte dobrada, 2 jarras por pessoa. Se no 3º, no 4º, no 5º ou no 1º dia eles fizessem isso,
esse maná excedente apodreceria, cheiraria mal, criaria bicho. Mas no sexto dia não. Veja, Deus quer a nossa obediência, queridos. Deus é fantástico. Agora, vejam uma questão importante aqui. Por 40 anos, essa foi a refeição deles. De início, não era para demorar tanto. Não era para demorar tanto. Mas, povo rebelde, né? O povo não soube reconhecer a misericórdia de Deus e rejeitou seu convite de relacionamento. Lembram? A linha relacionamento. A peregrinação, então, que inicialmente seria feita em poucos dias, levou quatro décadas. Levou 40 anos. De maneira que somente 2 pessoas, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Os demais morreram no caminho, e seus filhos e netos entraram na terra em seu lugar. Olha o que Deus fez com esse povo. Tenho de admitir, a vida aqui nessa peregrinação de hoje, na atualidade, ela é difícil. Mas ela se torna ainda mais difícil se ficar só reclamando e vendo as dificuldades do dia a dia sem dar graças ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus. Quando isso acontece, quando Deus é pai e ama seus filhos, como Deus é pai e ama seus filhos, Ele nos corrige tantas vezes conforme for necessário. E se utiliza de várias circunstâncias para o fazer. Ele o faz para nosso bem, porque Ele nos ama. Deus pega na sua vara e dá umas corrigidas em nós, porque Ele nos ama. Então chegamos ao texto de hoje, Hebreus. Nesse, vemos o amoroso Deus, que o amoroso Deus nos preparou um reino inabalável para vivermos. Nada pode prejudicar esse reino, é controlado totalmente por Ele. Iniciamos essa nossa caminhada a esse reino já aqui, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, quando aceitamos esse relacionamento com o Senhor. Mas o melhor ainda está por vir, na eternidade. Contudo, para estarmos com Ele na eternidade, precisamos desde já andarmos em relacionamento íntimo, profundo e eterno com Ele, através de Jesus Cristo. Olha que fantástico! De novo o relacionamento. Provérbios, Êxodo, Hebreus. O fio do relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, queridos. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus imanente, presente, sempre presente. No nosso interior, ao nosso lado, lá no mais distante do universo, Deus é presente. O problema é que temos a difícil tarefa de não pecarmos. Difícil. O pecado nos seduz, e se ficamos sem foco, andando pela vida como se aqui é o melhor que temos para usufruir e cada vez queremos mais, conforme diz o Salmo 5, aí nós vamos ter problema. Esse melhor acaba trazendo decepções e circunstâncias difíceis, como doenças, excesso de trabalho, fadigas, enxaquecas, mortes, divórcios, dificuldades financeiras, secas, período grande de escassez de chuva, excessos de chuva, governantes que exploram o povo em vez de governarem para o povo, entre outras dificuldades. Acabaremos nos aliando aos israelitas que esqueceram de sua vida de escravidão no Egito e passaram a só reclamar com Deus, reclamando ao enviado de Deus, Moisés. Esse é um problema quando nós não regulamos nosso foco. Uma câmera que você está fora de foco, a imagem não fica nítida, ela fica embaçada. Nós precisamos regular o nosso foco. Nosso foco precisa estar centrado em Deus, em Jesus, nesse relacionamento com Ele.
Entretanto, as pessoas não percebem que as dificuldades que passamos na realidade são as tentativas de Deus de nos aproximarmos dele. Já perceberam que as dificuldades vão aumentando de intensidade no decorrer da nossa vida? Pensa bem, reflita sobre isso, medite sobre isso. Em Hebreus vemos que o próprio Deus é o fogo purificador. Ele quer nos purificar. E quanto mais pecados, quanto mais coisas erradas temos, mais nós vamos demorar para estarmos na maneira como Ele gostaria que estivesse. Então, Ele está nas dificuldades, na tentativa de nos fazer olhar para Ele, de aceitarmos o relacionamento com Ele. Deus não impõe, Ele não exige, Ele propõe, Ele convida, Ele vem ao nosso encontro e nós temos que dar a resposta. Uma vez que já temos esse relacionamento com Ele, precisamos manter esse relacionamento. Essa manutenção às vezes é dolorida, pois temos muita facilidade de olharmos para o lado, para o outro, para cima, para baixo, ficarmos desejando as coisas que nós não necessitamos. Ficamos olhando, comparando inclusive com outras pessoas, comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas, que aos nossos olhos elas estão melhor, elas não sofrem e a gente sofre. Como assim? Antigamente, quando eu não ia na igreja, eu era feliz. Lembra o povo do Egito? Antigamente, lá no Egito, a gente era escravo, não tinha nem tempo de adorar a Deus, não tinha tempo nem de ficar com a família, mas a gente tinha carne, a gente tinha legumes, O povo é ingrato. Somos ingratos, infelizmente. Por isso Deus precisa nos corrigir, precisa nos purificar. Nosso olhar precisa estar em Cristo. É nossa resposta em gratidão ao que Ele fez e tem feito por cada um de nós. No tempo certo, Ele vai nos abençoar com aquilo que realmente precisamos. Não com o que queremos ou desejamos, mas com o que necessitamos. Também não é o que achamos que merecemos, e sim o que precisamos. Deus é soberano, somos suas criaturas. E nos tornamos seus filhos ao aceitarmos esse relacionamento amoroso, que é a graça extravagante e imerecida. Ao invés de nos destruir, Ele nos purifica com seu fogo amoroso e nos acolhe em seus braços. Podemos nos abandonar no colo do Pai amoroso. É para esse relacionamento que somos convidados. E nesse nível, não interessa posses, bens, fama, saúde e prosperidade. Nada disso. Pois estar em relacionamento amoroso com o Deus imanente, sempre presente, já na vida aqui, é por demais maravilhoso. É por demais fantástico. Já não ficaremos vagando sem rumo pela vida. O rumo certo, o próprio Jesus, que é o caminho da vida, vem ao nosso encontro. Lembram? João 10. Jesus é o caminho, o caminho. Um dia partiremos para estarmos na sua presença, por toda a eternidade. Enquanto isso não acontecer, Ele garante o necessário para vivermos com Ele. Dignidade, trabalho, força, sabedoria, Ele garante. E precisará ir nos corrigindo. Às vezes a leitura de sua palavra é o suficiente para nos corrigir. Quem lê e medita na sua palavra já vai aprender. Um momento de reflexão e meditação, ou a exortação do pastor ou então de um amigo de caminhada, já serão suficientes em alguns momentos para a nossa correção, para corrigirmos o rumo, a rota em que estamos caminhando. Em outros momentos, será necessário passarmos pelo fogo purificador, que é o próprio Deus, pois temos a tendência de sermos obstinados, teimosos, como foi o faraó no Egito.
Deus, nosso Pai amoroso, sabe usar a vara da disciplina na intensidade correta e na maneira que for necessária. Ao invés de ficarmos gemendo e reclamando, vamos glorificar e agradecer ao Senhor com fé e ações de graças. É isso, queridos. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Não ficar reclamando, gemendo, blasfemando, não. Agradecer e pedir, Senhor, o que eu preciso aprender com tudo isso? E esperar no tempo do Senhor, fazer aquilo que Ele nos mostra. Lembra, fomos chamados para uma missão. Todos fomos chamados para uma missão. Qual o legado vamos deixar? Mensagem passada eu falei sobre isso. Ele nos convida a assumirmos nossa missão e que deixemos nosso exemplo, nosso legado. Para isso ele precisa nos levar ao amadurecimento, para então poder nos usar em seu reino. Lembra o exemplo da árvore que dias atrás a gente falou, que foi plantada aquela semente, a árvore cresceu, amadureceu, ficou forte. Aquele pouquinho de fermento que foi colocado na massa por uma mulher que fez pão. É isso aí, queridos. É isso aí. Isso faz sentido para você que me ouve nesse momento? Em que nível estamos? Eu me incluo. Que nível nós estamos? Das reclamações ou da maturidade, do agradecimento, das ações de graças? Qual legado estamos deixando? O que temos feito em gratidão ao Senhor em nossa comunidade de fé? A obra não é do pastor, a obra é do Senhor. Ele usa o pastor, usa cada irmão, cada irmã que se coloca à disposição. Nossa fé é viva e nos leva a agir na comunidade de fé e fora dela também? Algumas pessoas só sabem fazer alguma coisa na igreja. Fora dela, O fogo de Deus tem conseguido nos purificar na prática? E qual tem sido o resultado do fogo de Deus, o fogo purificador? Quais as transformações têm ocorrido em meu estilo de vida? Lembrem, Deus nos chama para um relacionamento purificador. Ele nos ama e deseja nos purificar. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua presença constante em nossa vida. Maravilhoso saber que és o Deus imanente. Tua graça nos alcançou, através da morte e ressurreição de Seu Filho Jesus Cristo, na cruz, em nosso lugar. Teu Santo Espírito, a todo momento nos faz relembrar de Seus ensinos, de Teu estilo de vida, que deve ser imitado por nós, Teus filhos amados. A Tua generosa vara da disciplina nos ajuda a ficarmos no caminho. E quando for preciso, Teu fogo purificador nos relembrará de Seu convite ao relacionamento. É maravilhoso ser Teu e aos poucos ir percebendo como ages em nossa vida, para o nosso bem, mesmo que seja diferente do nosso querer. Entregamo-nos totalmente aos Teus cuidados de amor. Amém. Certa vez um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador. Você tem um discipulador, queridos? Você responde a alguém? Você aprende a palavra de Deus com mais alguma pessoa? E ele pediu. Jesus tem preferidos? Então o seu discipulador falou, não. Mas ele tem amigos íntimos que valorizam e aceitam o relacionamento purificador. Nós fazemos parte desse grupo de amigos íntimos do Senhor? Nós aceitamos esse relacionamento purificador? O resultado nós vamos colher. O que plantamos, nós colhemos. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã.